Fala galera, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Texto 21. Eu estou aqui com a galera do segundo ano do ensino médio do Centro de Estudos de Genox. E hoje a gente vai falar sobre a iconicidade linguística, certo? Seguindo aí o nosso cronograma de aulas que foram interrompidas por causa da pandemia. Nós estamos utilizando o livro 3 do Sistema de Sá. À frente da aula de hoje é a frente de interpretação textual, capítulo 8, iconicidade linguística. Certo? E como, por conta da pandemia e do isolamento, né, eles estão sem esse material físico em casa, eu vou compartilhar aqui com vocês, com eles e com vocês, na tela aquilo que é importante nesse momento, certo? Então, observa aqui, para a gente começar, esse poeminha, tá? Intitulado A Fumaça, ok? Eu não vou ler, porque vocês estão enxergando ele aí, e não é um tipo de poema que se leia, vamos dizer assim, né? E que se verbalize. É para você observar e fazer a leitura aí mental, ok? Presta atenção aí na construção desse poema, A Fumaça. Ok. Podem ativar o microfone para a gente deixar a coisa um pouco mais interativa, se você tiver num ambiente bacana para falar. Se quem quiser explicar como é que esse poema, A Fumaça, ele constrói o seu sentido. Como é que ele... Quais são os elementos que aparecem nesse poema que fortalecem, que reforçam o sentido e a mensagem que ele quer passar? Tem alguém? Ninguém? Tá me escutando? Sim, estou escutando. Pode falar. Tá bom. Fala sobre a fumaça, né? E daí quando ele vai falando cigarro, 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 e daí vai diminuindo a palavra cada vez mais, é como se desse a impressão de que a fumaça tá indo embora. Ok. Que mais? É uma possibilidade. Que outras possibilidades de interpretação? Ah, eu acho que esse poema tá fazendo uma crítica ao ato de fumar, porque ele, como a Beatriz falou, tá desconstruindo a palavra cigarro, aí faz a cinza, fala cinza, que seria a apologia ao pauzinho de cigarro, e o sarro. E depois embaixo tá falando que o homem não é senhor do seu sopro de vida, nem capaz de conservar, justamente pelo ato de fumar ser um ato degradativo. Perfeito. E aí vocês percebem também, por favor, novamente silenciem para não ter ruído durante a gravação. Vocês percebem que, além dessas questões que vocês mencionaram, a própria palavra cigarro está acontecendo com ela no poema aquilo que acontece com o cigarro em si, né? Então, a palavra vai diminuindo, é como se a própria palavra tivesse sido, vamos dizer assim, fumada, né? Ou seja, ela sofreu a palavra no poema, a palavra escrita sofreu aquilo que acontece com o cigarro. A Paula está colocando exatamente isso aí no chat, né? Então, o que esse poema tem a ver com o nosso conteúdo, né? Perceba que nesse poema a palavra fumaça, a palavra cigarro, especialmente a palavra cigarro, ela foi dada a essa palavra uma relação com aquilo que ela significa de uma maneira criativa, de uma maneira nova, diferenciada. Então, pensando aí naquilo que a gente aprendeu sobre signo linguístico, né? Lá no ano passado, no primeiro ano. Se você está com dificuldade nesse conteúdo, né? Nesse conceito de signo linguístico, quer lembrar um pouquinho melhor, você pode depois procurar as aulas que a gente está gravando com o primeiro ano. Eles estão vendo justamente sobre signo linguístico, né? Então, você deve lembrar que dentro da teoria do signo linguístico, essa união entre o conceito, né,
entre a ideia e o significante, né, a forma que abarca esse conceito, tá? O significado e o significante, você deve lembrar que, especialmente para Saussure, essa representação era uma representação artificial, era arbitrária, ok? Por exemplo, o que a palavra gato, certo? Em português, que é a união de 4 fonemas, né? A sequência de 4 fonemas, um fonema palatal, língua palatal, G, sonoro, depois a vogal A, depois um fonema surdo linguodental, que é o T, né? E por último, uma vogal arredondada, né? U, gato, gato. O que essa sequência sonora que nos dá gato, quando a gente fala, né, normalmente, o que essa sequência tem que relaciona a palavra com a coisa que ela representa no mundo? Podem digitar a resposta aí no chat ou ativar o microfone para responder. O que a palavra gato, a sequência gato, tem de relação intrínseca com o ser que ele representa no mundo? Qual é a relação entre gato e o ser que ele representa no mundo? Acertou aí quem ficou com medo de falar, mas pensou pelo menos. Isso, perfeito, Alfredo. A Akira também. Isso, justamente. Marcos, nada. Nada. É arbitrário. Certo? Então, não existe nada que me obrigue a relacionar a palavra gato, né, o termo gato, a sequência sonora gato, com o ser real no mundo, que é o bichano, certo? E aí, Saussure falava sobre a questão da arbitrariedade do signo, e ele provava isso, né, a maior prova disso, ele dizia, era como, como as palavras mudam, o significante muda nos idiomas, nos demais idiomas, certo? Então, eu não sei pronunciar gato nem em alemão, nem em catalão, e muito menos em eslovaco. Mas você percebe que, embora haja uma certa semelhança, por exemplo, em eslovaco já não tem, né? Então, assim, se houvesse alguma obrigatoriedade, alguma relação intrínseca entre a sequência sonora gato, o significante gato e o significado ou o ser real no mundo, então teria que ser gato em todos os idiomas. Entendem? Era o que o Saussure defendia, era como ele explicava. Mas quando você vê que os significantes dos signos linguísticos, eles mudam de idioma para idioma, às vezes de idiomas que são vizinhos, você percebe que, de fato, essa relação é arbitrária. Certo? Aconteceu como um fato histórico, como uma situação histórica, de que no nosso idioma, certo? Esse animal fosse referenciado como gato. Tá? Já o ícone, tá? Ele apresenta uma espécie de diferença em relação a essa questão de arbitrariedade. Por quê? Porque entre o significante e o significado existe algum tipo de similaridade. Tá? O ícone ele não é um signo linguístico, certo? Ele já vai se aproximar mais da questão quase que simbólica. Não é um símbolo, a gente vai falar sobre a diferença de ícone, símbolo e índice, mas mais lá para frente a gente vai falar sobre isso, mas o ícone ele já traz uma questão imagética, certo? Que uma questão mais visual, que a palavra, que o signo linguístico não tem. Então, observa aí essa imagem, né? Que é uma representação do mapa mundi. Então, há uma relação visual, certo? Uma questão intrínseca entre o que eu estou vendo, o que eu estou visualizando e o que a imagem quer significar, certo? Então, quando a gente pensa em Estátua da Liberdade, a gente pensa em quê? A gente pensa em Estados Unidos, né? Ou seja, se a gente for falar desses símbolos, vamos dizer assim, relacionados aos locais onde eles se encontram no mundo. Então, Estátua da Liberdade, Estados Unidos, né? Cristo Redentor, Rio de Janeiro, Brasil, bola, né? Café, as pirâmides no Egito, camelo, tá? Elefante na Índia, aqueles prédios lá em Dubai, canguru na Austrália. Então, percebe que não é uma coisa arbitrária. Não faria sentido, por exemplo, eu pegar o canguru
e colocar na América do Sul. Porque o canguru não é um ícone da América do Sul. O canguru é um ícone da Austrália. Certo? É algo que diz respeito à Austrália. Então, perceba que o ícone não funciona como signo linguístico, que é totalmente arbitrário. Tá? Então, vocês entenderam a diferença entre o ícone e o signo linguístico? Posso seguir? Só falem aí no chat se eu posso seguir. Sim? Todo mundo? Ok. Beleza. Então, volta agora para o poema que a gente viu no início. Tá? Se eu jogo para vocês a palavra cigarro, ok? Se eu jogo para vocês a palavra cigarro sem nenhum contexto, aqui está dentro de um contexto, o contexto de um poema. Mas se eu jogo para vocês a palavra cigarro, né, fora de um contexto, esse termo vai ser como um signo linguístico. O que a palavra cigarro, o que essa junção dessa sequência, né, fonética, né, cigarro, tá? O que essa sequência tem de relação intrínseca com o ser real no mundo? Sim, no caso, o ícone é algo mais magético. Sim, senhor. O que essa sequência tem, e a relação do ícone com o que ele representa é mais natural. É uma coisa intuitiva, não é algo arbitrário. Certo? Em algum momento foi arbitrário, mas de tanto ser visto da mesma forma, da mesma maneira, acabou que se tornou como uma espécie de algo natural, certo? Então, o que é a representação? O que é a sequência sonora o cigarro tem tem de relação intrínseca com o elemento real no mundo, o cigarro? Nada. Perfeito. Nada. E a prova disso é que você tem a mesma coisa, o mesmo conceito, a mesma ideia sendo nomeada, né, tendo como significante termos totalmente diferentes em outros idiomas, tá? Agora, se você vir, melhor dizendo, não, tá certo, se você vir, né, a palavra cigarro num poema como esse daqui, tá? Como é que você pode entender a questão? Percebe que a palavra, agora ela ganhou alguma similaridade com a coisa que ela representa. Pela forma como eles trataram a palavra cigarro no poema, certo? Agora a palavra cigarro, de repente, não tem uma relação totalmente arbitrária, como ela teria se ela estivesse isolada, sem nenhum contexto. Dentro do poema, a maneira como a palavra cigarro foi trabalhada, de repente ganhou uma relação com a coisa que ela representa no mundo, certo? Porque o que acontece com o cigarro quando você fuma um cigarro? Ele vai diminuindo, certo? Então percebe que eles fizeram isso com a palavra cigarro, que é uma palavra extensa, certo? É uma palavra composta aí de 7 letras, certo? Então a gente tem o sistema de leitura, de ortografia do português é horizontal, e aí de alguma forma eu posso associar a forma como eu escrevo cigarro com o elemento em si, o próprio cigarro, o ser real no mundo. E aí, a partir do momento que ele vai tirando primeiro o O, depois o segundo R, depois o primeiro, aí fica siga, aí depois sig, aí depois si, aí é só o C no final, e aí depois a palavra cinza, né? Perceba que, de repente, agora a palavra cigarro ganhou uma relação intrínseca, né? Algo que é bem icônico, certo? Esse é o termo, em relação àquilo que ele representa. Certo? Todo mundo consegue entender o que eu quero dizer com isso? Cigarro sozinho é arbitrário, tá? Significante, significado arbitrário. Mas quando eu pego a palavra cigarro, coloco de uma forma criativa assim, né, em que ele vai diminuindo, fazendo uma clara alusão ao que acontece com o cigarro, a coisa real no mundo, tá? De repente agora a relação não é tão arbitrária. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer com isso? Posso seguir? Ok. Então, a gente chega ao conceito, né,
de iconicidade linguística, tá? Então, basicamente, é quando você trabalha o texto, e quando eu falo aqui de texto, eu estou falando de texto no sentido amplo do conceito. Tá, não entendeu? Vamos voltar então. Teve gente que não entendeu. Como me mandou no privado, né? Eu vou entender que a pessoa não quer que eu diga quem foi. Mas então vamos lá. Você entendeu que o signo linguístico, essa união entre significante e significado é arbitrária? Dá ok para mim, se você entendeu isso aí, essa parte. Estou esperando. Beleza. Agora, você entendeu a questão de como o ícone é diferente disso, porque ele traz uma imagem que tem uma relação intrínseca com aquilo que ele representa, diferente do signo linguístico, que é arbitrário. O ícone, ele traz consigo já uma relação com aquilo que ele representa no mundo real. Ok também essa parte? Beleza. Agora, percebe que... Bora parar de riscar a tela, por favor. Percebe que no poema... Agora bora pensar na palavra cigarro. Certo? Eu vou até escrever aqui no chat a palavra cigarro. Ok? Então, cigarro. Okay? O que essa palavra aí solta, fora de contexto, o que ela tem a ver com o elemento, com o ser que ela representa? Intrinsecamente? Nada. Certo? É como um signo linguístico, ou seja, eu tenho um significante aí, que é formado, no caso da língua portuguesa, pela cadeia I-G-A-R-O, cigarro, e eu tenho o significado, o conceito, certo? O conteúdo que me remete ao ser real no mundo. Ok? Mas qual a relação? Nenhuma. Certo? Por uma questão histórica que a gente recebeu essa palavra, que inclusive em inglês e outros idiomas próximos ao nosso, é parecido, mas não é o mesmo. E em idiomas mais distantes recebe nomes completamente diferentes, com certeza. Então, observa que o signo ele é arbitrário. Agora, quando você joga o cigarro para o poema, o que você está percebendo? Eles pegaram a palavra cigarro e, de repente, deram para a palavra cigarro uma associação com aquilo que ele representa no mundo. De repente, a palavra cigarro aqui não é arbitrária. Será que foi por acaso que eles fizeram cigarro ficar desse jeito? Assim, todo completo, aí depois vai diminuindo letra por letra, até sobrar só a letra C. Será que foi por acaso ou isso traz para a gente alguma coisa que tem alguma relação com a coisa real no mundo? Né? Sim, tem relação com algo real no mundo. Aí estão perguntando aqui, né, aquilo que vocês já trabalharam, isso se relaciona com estilística? Totalmente. Certo? Totalmente. Eu estou trabalhando o estilo do poema, eu estou pegando a questão a estética, estou trabalhando a questão estética, e essa questão estética ela está relacionada justamente com a mensagem que eu quero passar através do poema. Então, agora, no poema, a palavra cigarro não é... O sentido que a palavra cigarro tem no poema não é tão arbitrário. Porque esse recurso de ir diminuindo a palavra, certo? Até sobrar a letra C, tem a ver com o que acontece com o cigarro, com todo cigarro que é fumado, certo? E vai diminuindo. Ok? Quem tinha me mandado mensagem antes, conseguiu entender agora? Posso seguir? Sim? Ok. Então, vamos seguindo então para cá. Eu posso então, a partir daí, perceber o conceito de iconicidade linguística, certo? Que é o conteúdo, que é o assunto do nosso capítulo, certo? O que vai ser então a iconicidade linguística? Vai ser aquilo que me leva a perceber uma correlação natural entre o código linguístico, certo? Como as palavras da língua portuguesa, no caso, e o conteúdo a que ele se refere. Ou seja, a forma e a função, agora, de repente, antes arbitrárias, dentro de um determinado contexto, ganham um sentido que é mais próximo ao natural. Então, quando isso acontece, a gente tem um fenômeno, certo? O recurso que a gente chama de iconicidade linguística. Ou seja, é como se eu estivesse juntando, é como se fosse uma espécie de signo que quase virou um ícone.
não virou um ícone totalmente, mas ele foi usado com recursos que fez com que ele se aproximasse muito do conceito do ícone. Então, ele não é mais nenhum signo linguístico e também não chega a ser totalmente um ícone. Então, ele está ali no meio termo. Então, quando isso acontece, a gente chama isso de iconicidade linguística. Tá? Então, olha alguns exemplos aí. Tá? Vou virar a página aqui. Tá. O que mão, tá? Que se a gente tratar a palavra mão como um ícone, né? Ou como um símbolo, a gente pode associar a palavra mão a ajuda, a socorro, certo? Mas o que esse conceito de mão, de socorro, tem a ver com vida selvagem, com natureza? O que mão tem a ver com natureza? Tá? De forma literal. Nada. Tá? Então, a partir do momento que eu pego um anúncio como esse, do Greenpeace, certo? Aliás, não é do Greenpeace, é do World Wide Fund for Nature, né? O Fundo Mundial para a Natureza. Então, a partir do momento que eles colocam no slogan, né? Dê a mão à vida selvagem. E você tem imagem, né? De mão, da mão sendo pintada como em forma de animais, né? A partir disso, você tem aí a associação da palavra mão com a ajuda ligada à natureza. Então, de repente, a palavra mão assumiu aqui uma relação lógica com o conceito de salvar, com o conceito de socorro, mais especificamente a natureza. Né? Então, você tem aí uma campanha que está alertando para a necessidade de preservar a vida selvagem. E aí você tem uma relação entre a imagem e o texto escrito. Então, esse fenômeno aí que a gente intitula de iconicidade linguística, certo? Então, claramente a palavra mão aí está sendo usada com esse sentido óbvio de ajuda, de socorro, especificamente à vida selvagem, certo? Então, a iconicidade também aparece, né, em textos de natureza poética, não só em anúncios publicitários, tá? Então, observe aí que você tem uma série de letras que estão formando palavras que não fazem muito sentido para a gente, né? Não fazem parte do nosso... Não são palavras, vamos assim, reconhecíveis como na língua portuguesa, mas lá no final essas mesmas letras vão sendo reorganizadas, certo? Até formar a palavra metamorfose, certo? Um poema do Paulo Leminski que trabalha muito com a questão da estilística, certo? Paulo Leminski, ele praticamente todos os poemas dele, ele está trabalhando com essa questão. Ele trabalha muito bem a questão estética. Ele tem essa fruição da estética. A estética, nos poemas de Paulo Leminski, é o que transmite a mensagem mais do que o conteúdo linguístico em si, certo? E aí, o que esse poema, né, essa estrutura, esse recurso criativo passa para a gente acerca de metamorfose? De repente, a palavra metamorfose, que por conta própria, por sozinha no mundo, como a palavra cigarro, não tem absolutamente... O que a palavra metamorfose, essa sequência a, or, os, e tem a ver com o que ela quer significar? Alguém pode dizer assim, professor, porque meta tem a ver com transformação e forma, tem a ver com grego e tal, e significa... Sim, mas... Então tá, tu tá fazendo a parte de etimologia da palavra. Mas, então vai para o original, para a palavra original na linguagem original, lá no grego. O que no grego antigo, né, essas palavras tinham, na sequência, no grego, tinham com o que elas queriam significar? Também nada. Percebe? Então, tudo bem que tem uma história evolutiva da palavra, desde lá do grego, mas já no grego ela era arbitrária. Então, ela continua sendo arbitrária hoje também. Então, mas aí, de repente, no poema de Paulo Leminski, ele pega as letras que formam a palavra metamorfose e começa a trabalhar quase como se fosse uma espécie de análise combinatória, né? Trazendo aí para a parte de matemática como se fosse uma análise combinatória, ou seja, todas as possibilidades, ou muitas das possibilidades de se reorganizar as letras que formam a palavra metamorfose até chegar, de fato, em metamorfose, certo? Uma transformação, uma evolução.
Então percebe que, de repente, nesse poema, especificamente nesse poema de Paulo Leminski, há uma relação entre a palavra metamorfose e o que ela representa, iconicidade linguística, certo? Olha outro exemplo aqui, tá? Poemas que são chamados de poemas ícones. Às vezes também em poemas concretos você tem muito isso, tá? Observa aí. Passem um tempo lendo mentalmente, não precisa verbalizar, ligar o microfone. Lendo aí o primeiro poema, né? O primeiro texto, tá? Do Juscelino Grunewald. Vai e vem, se eu fizer a leitura horizontal. Vai e vem, se eu fizer a leitura vertical, certo? Mas se eu fizer a leitura na horizontal, a parte inferior, vem e vai. Se eu fizer a leitura da parte superior na vertical à direita, vem e vai também. Se eu fizer a leitura ao contrário, vem e vai. Vai e vem. Então, quer dizer, a forma como a palavra as palavras foram organizadas na estrutura, né? Quase um quadrilátero, faz um jogo, uma ligação, um link entre aquilo que vai e vem representa com a própria palavra, certo? A mesma coisa aí, essa obra, nessa imagem, céu, mar, né? Você tem aí a questão do reflexo, né? O que é o céu, o que é o mar. Então, essa brincadeira de você olhar de cabeça para baixo, se você pudesse, né, inverter aqui, não é possível, mas com um livro físico você veria, né? Então, perceba que a iconicidade ela pode ser usada tanto na criatividade quanto no que diz respeito a anúncio publicitário, para deixar o texto mais interessante, né, mais bem trabalhado, quanto também na questão do poema, né? Olha aqui mais esse poema, né? Não discuto com o destino. O que pintar, eu assino. Mais um do Paulo Leminski, como eu falei, ele trabalha muito a questão da estética, né, do poema. Então, perceba que na parte em que ele diz eu assino, você tem uma letra diferenciada, que se assemelha ou que lembra uma assinatura de fato, né? Então, a iconicidade, ela faz com que o signo linguístico, que é arbitrário, que não tem por si só nada a ver com o elemento que ele representa, passar a representar de alguma forma esse elemento, certo? Finalmente, para a gente terminar, eu sei que eu já li esse poema para vocês várias vezes, mas ele continua aparecendo, né, nos nossos materiais. Mas você também pode ter a questão da iconicidade através dos recursos fonéticos, né? Então, o que foge, ou o que as palavras foge, ou passa, ou café, ou pão, e a própria palavra trem tem a ver com o ser real no mundo que é o trem. De novo, sozinhas, nada. Mas se você combina isso, dentro de um aspecto de aliteração, né, em que você vai trabalhar a cadência dos sons de forma a que eles representem de alguma maneira aquilo que você quer significar, aquilo a que você está fazendo referência, de repente você tem aí esses elementos linguísticos ganhando uma iconicidade, certo? Eles passam a representar por si sós dentro do poema aquilo que eu quero representar. Então, por exemplo, tem de Ferro, né, de Manuel Bandeira. Eu gosto de ler assim. Eu sei que tem outras pessoas que leem diferente, até melhor do que eu, mas eu gosto de fazer a interpretação do poema dessa forma, né? Trem de Ferro. Café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim voa a fumaça, corre seca, ser foguista, bota fogo na fornalha que eu preciso muita força, muita força, muita força.
Foge bicho, foge povo, passa ponte, passa poste, passa pasto, passa boi, passa boiada, passa galho, de engazeira debruçada no riacho. Que vontade de cantar. Então, percebe que, especialmente quando ele vai brincando, né, com esses sons que são, a gente chama na fonética, na fonologia de oclusivos, né, esses sons que explodem na boca, que tem uma obstrução total momentânea e depois eles explodem na boca. Do jeito como ele combina isso com os sons que são fricativos, que são prolongados, né, então, dá o ritmo do trem. Né? Você pode ler de forma compassada ou você pode ler de forma rápida, como o trem já estivesse, né, com força acelerada. Então, eu acelero na segunda parte justamente por isso, porque ele diz muita força, né? Muita força, eu preciso de muita força. Mas você percebe aí como existe essa brincadeira, né? Café com pão, café com pão, café com pão, café com pão, café com pão. Esse ritmo do trem que vai acelerando, né? Então, dá para ter também conicidade através desses recursos fonéticos. E o que a gente tinha para discutir na aula de hoje era esse capítulo, certo? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham achado proveitoso. Alguém tem alguma dúvida? Certo. Eu já falo sobre isso no privado, como não tem a ver com a aula. Alguém tem alguma dúvida? Posso encerrar por aqui? Ou alguém quer comentar alguma coisa? Tem que ser rápido, que a gente só tem menos de 1 minuto. Não? Então tá, gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Espero que vocês realmente tenham gostado, tenham achado proveitoso. Como eu disse, a gente não vai atrasar o conteúdo. Eu vou continuar dando aula para vocês dentro do que se espera, né, para nossa escola. E é isso. Um beijo do Magro. Fique com Deus. Tchau, tchau.